batismo é a profissão pública de fé que todos aqueles que realmente encontraram-se com Jesus, arrependeram-se dos seus pecados e foram purificados pelo sangue do Cordeiro, precisam objetivar. O que eu quero dizer com isso? É importante, sim, fazer um discipulado, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas o batismo tem que ser um desejo do coração daquele que realmente encontrou Jesus. Porque aquele que já se converteu, ele deseja declarar isso publicamente. E o batismo é esta declaração pública de fé. O batismo não é para salvar. O batismo é porque já está salvo. Não é o batismo que promove a salvação. O batismo é um resultado da salvação que já foi promovida pelo arrependimento, pela fé e pelo encontro genuíno da pessoa que se converteu com a pessoa de Cristo. O batismo é isso. Todos nós precisamos incentivar os novos convertidos a buscar o batismo, a desejar o batismo e declarar publicamente a sua fé em Jesus. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na nossa EBD, lição de adultos, estudando o primeiro trimestre de 2024. E na aula de hoje vamos estudar a lição de número 9, do dia 3 de março de 2024. O título da nossa lição é o batismo, a primeira ordenança. Nós vamos tratar muito disso aqui. Batismo não é um sacramento. Batismo, assim como a ceia do Senhor, é uma ordenança. E na aula de hoje, nós veremos a diferença e a importância de compreender que é uma ordenança e não um sacramento. O texto áureo está em Mateus capítulo 28 e versículo 19, que é a ordem, é o registro que Mateus faz da grande comissão, da ordem imperativa de Jesus aos discípulos e a todos nós. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o registro de Mateus da grande comissão, da ordem de Jesus para a igreja fazer discípulos. Verdade prática, o batismo é a ordenança de Jesus, é uma ordenança de Jesus e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. É importante compreendermos que a palavra ordenança está ligada a duas coisas. A primeira coisa que a palavra ordenança está ligada é a ordem. Ordenança é uma ordem, é aquilo que Jesus manda. E a ordenança está ligada também porque a organização, a ordem organiza. Ou seja, uma vida cristã organizada passa pela ordenança do batismo. Sempre. A palavra-chave da nossa lição é batismo. Nós vamos entender, vamos fazer questão de citar aqui, o nosso escritor também, pastor José Gonçalves, deixa isso claro, o que significa a palavra batismo, quais são as ordenanças da palavra de Deus em relação ao batismo. Jesus ordenou o batismo, mas não foi só uma ordem para o batismo. A Bíblia dá algumas prescrições em relação ao batismo. Não é só batizar, é batizar de acordo com as ordenanças bíblicas. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto,
que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. É claro que nós entendemos quando Paulo fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a gente entende que esse velho homem é a natureza adâmica, foi com ele crucificado, são as renúncias que nós fazemos para vivermos o evangelho de forma genuína, de forma plena, renúncias estas que estão ligadas à nossa atitude de gratidão a Deus diante de tudo que Jesus renunciou, como o próprio apóstolo Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. É uma linguagem metafórica que Paulo está utilizando para amplificar na mente dos seus ouvintes e na nossa mente também a grandeza deste envolvimento com o evangelho. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos, olha a linguagem metafórica, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, nas suas cartas, e principalmente no caso aqui da carta aos Romanos, que é uma carta onde ele faz uma explanação do plano salvífico, mas nas suas cartas, Paulo faz uma grande descrição do que é verdadeiramente a vida cristã e do que é esse envolvimento cotidiano que nós precisamos ter com Cristo e com o Evangelho. Então, as cartas de Paulo são magníficas nesse aspecto. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro parágrafo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Nós vamos pensar aqui um erro que é ensinado em relação ao batismo. E aí nós vamos entender que, como eu já disse aqui, o batismo não é um sacramento. No primeiro parágrafo, o nosso escritor ele nos propõe aqui o seguinte, a palavra sacramento vem do latim. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Quem foi o camarada que criou essa ideia da doutrina do batismo como um sacramento? Agostinho, bispo de Hipona. E ele fala que esse sacramento conferia graça àqueles que se envolvia com ele. E o nosso escritor brilhantemente nos diz aqui que, dessa forma, na visão de algumas instituições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Necessário para a salvação. O batismo é importante para a salvação? Sem dúvida. Aliás, deixa eu mudar aqui, né? O batismo é importante para a salvação? Não, ele é importante para quem é salvo. Porque, para ser salvo, Jesus já consumou a obra no Calvário. Não é? Se o batismo é necessário para a salvação, o que falar do brado de Jesus? Está consumado. Aí Jesus tinha que dizer, né? Está consumado, mas eles vão precisar ser batizados. A salvação foi consumada por Jesus
e pronto. Marcos, capítulo 16, versículo 16, no registro de Marcos sobre a grande comissão, Marcos registra Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí alguns condicionam o batismo à salvação, porque a Bíblia diz quem crer e for batizado. Gente, é só fazer uma boa hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar o texto bíblico. É só pensar o seguinte: a Bíblia diz quem crer e for batizado será salvo, ok. Mas o que impede a salvação? Quem não crê será condenado, ok? Então é o não crer que traz a condenação. Então o batismo não é um sacramento, não é uma condição para a salvação. O batismo tem que ser uma atitude, um envolvimento, como falamos na parte introdutória da nossa aula aqui. O batismo é uma declaração pública de fé. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o batismo não é sacramento, mas ordenança. E o que é uma ordenança? Então falamos, não é sacramento, mas é uma deixa eu voltar, foi muito. Mas é uma ordenança. O que é uma ordenança? É aquilo que Jesus ordena. É uma ordem de Jesus. E o nosso escritor nos diz que não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. A graça de Deus nos alcança, nós nos arrependemos, depois que nos arrependemos e decidimos servir a Cristo, nós passamos pelo batismo. Já já a gente trata um pouco sobre essa questão de quando é o momento, qual é o momento da pessoa passar pelo batismo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o batismo deve ser administrado aos adultos. Veja só, o mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, lembrando que, para ele, o batismo como um sacramento era necessário para a salvação e, através do batismo, a pessoa recebia graça. Então, esse mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, ele defendeu que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para ser salvos. Precisavam receber a graça do batismo. Veja só, ele está errado, ele está equivocado. Mas uma coisa a gente tem que concordar, ele era coerente. Ele era coerente. É claro que ele não estava certo, mas ele era coerente. Porque se ele diz o seguinte, se o batismo é um sacramento, e através do sacramento a pessoa recebe graça, então os bebês precisam também receber essa graça, uma vez que nasceram debaixo do pecado original. Né? Então, ele estava coerente, mas entre coerência e estar correto tem um abismo muito grande, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estuda a lição aqui, a gente observa essas coisas. E se você não tiver um cuidado, você vai falar, não, mas Agostinho estava certo. Se o batismo, para ele, é um sacramento e através desse sacramento a pessoa recebe graça, então os bebês precisam dessa graça também. A graça não vem no batismo. A palavra de Deus nos diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Essa manifestação da graça de Deus, ela ocorreu em Cristo e não no batismo. Tá joia? Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você da nossa lição, o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro parágrafo, nós vamos tratar primeiro sobre o símbolo do batismo. Identificação com Cristo. Este é o símbolo. O batismo, por imersão, simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição.
Então, o que é batizar? Outra coisa importante é que a palavra batismo vem do grego baptizen, e significa mergulhar, imergir, né? Ou submergir. Emergir é vir à tona, imergir é submergir, mergulhar. Então, isso é batismo. Batismo é mergulhar. Então, nesse ato do batismo, nesse mergulho do batismo, o símbolo disso é que nós fomos sepultados. Fomos sepultados. Eu, particularmente, gosto ainda hoje muito do batismo no Rio. Eu fui batizado no Rio, lá em Valadares, no Rio Doce, 19 de dezembro de 1989. Faz tempo isso. Tinha 13 anos de idade, está com 34 anos que eu fui batizado. Dia 19 de dezembro de 1989. Eu acho lindo o batismo do Rio. Pastor Jander Magalhães, que pastoreia a igreja em Ipanema, interior de Minas Gerais, sempre faz batismo no Rio. Eu acho bonito. Não tem nenhuma mística, não, entendeu? Eu acho bonito. Mas pode ser feito na piscina, pode ser feito num tanque batismal. Nos Estados Unidos, eles colocam lá tipo uma banheira, vou citar assim que eu não sei o nome do trem lá, tipo uma banheira no púlpito da igreja mesmo, aí as pessoas sentam e o pastor mergulha essa pessoa. Para todos os efeitos, o que nós temos é que esse mergulhar da pessoa nas águas batismais fala desse sepultamento de Cristo. E o ato, aqui, ó, tá aqui, ó, o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. O próprio Jesus, quando o doutor da lei lá encontrou com ele, Nicodemos encontrou com ele falou com Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, é claro que nascer da água aqui não está falando do batismo, mas é uma simbologia do Espírito Santo. Então veja só, no batismo, simbolicamente falando, tá, gente? Simbolicamente falando, quando nós somos mergulhados na água, nós estamos sendo sepultados. E quando nós somos levantados, emergidos da água, né? Quando nós somos imergidos, nós somos sepultados. Quando nós levantamos, quando é feita a nossa emersão, quando nós saímos da água, a ideia aqui, e por isso o símbolo, nós estamos tratando aqui do símbolo do batismo, a ideia é que nós ressuscitamos com Cristo. Então, se com ele nós fomos sepultados no batismo, com ele também nós ressuscitamos. Eu acho lindo isso, e nós não podemos perder a sacralidade desta ordenança de Jesus. Okay? A gente não pode perder esta sacralidade. Eu acho isso lindo, magnífico. Às vezes a gente quer meio que tratar o negócio de forma muito comum, muito natural. Eu falo que tem duas coisas que me faz chorar muito na igreja. No culto, né? Conversão de pessoas e batismo. Meu irmão, eu acho lindo, eu acho magnífico, eu me emociono, eu sinto a presença de Deus, eu dou glória a Deus, falo em línguas espirituais, quando eu vejo os crentes sendo batizados. É lindo isso. Aquele ato do batismo, de mergulhar a pessoa, sepultou, levantou a pessoa, pronto, ela levantou, é a ressurreição de Cristo que está ali na vida da pessoa. Eu acho isso lindo, magnífico. Eu não quero perder essa simplicidade do evangelho, eu acho isso algo maravilhoso, magnífico. Segundo parágrafo do segundo ponto. Segundo parágrafo do segundo ponto, nós vamos tratar sobre o propósito do batismo, que é o que nós falamos aqui desde a abertura da nossa aula, a nossa introdução. O batismo é um testemunho público de fé. No batismo eu estou gritando. A minha atitude é gritar. Quando eu me batizei, eu estava gritando ao mundo inteiro: eu escolho Cristo. Eu estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma declaração pública de fé de que nós escolhemos servir a Cristo. E isto significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. A pessoa está dizendo para todo mundo: olha, eu agora vivo em Cristo, eu escolho Cristo, eu decidi viver em Cristo. Terceiro parágrafo
do segundo ponto. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. E eu achei assim, elegante a forma como o pastor José Gonçalves, ele define aqui, olha, duas coisas. Às vezes, essa rejeição ao batismo ocorre por duas coisas. Primeiro, por causa da ignorância ao sentido do ato, a pessoa não... E o que é ignorância? Não é truculência, é falta de conhecimento. A pessoa não entende o que significa esse ato e, às vezes, é por falta de convicção de fé. Nesses dois casos aqui, o que eu tenho que fazer? Pegar a pessoa pelo batismo, pelo pescoço e mergulhar, ou xingar a pessoa, brigar com ela porque ela não quer batizar? Não. Eu preciso discipular e fazer a pessoa compreender. No caso da ignorância ao sentido do ato, tem pessoas que acham que depois que ela batizar, nunca mais ela vai pecar. Aí ela pensa assim, se eu batizar e pecar, meu Deus, aí eu vou estar destituído, vou estar totalmente perdido. Não, nós somos pecadores. É claro que a Bíblia diz que nós devemos evitar o pecado. Sem dúvida. O pecado não pode ser deliberado. Tem que ser um acidente de percurso. A gente tentou acertar e errou. Isso é o pecado. Essa é a ideia do pecado. Então, tem pessoas que acham que depois de se batizarem, se pecarem, estão perdidas. Segundo, às vezes por falta de convicção de fé. Tem gente que fala, eu não sei, eu gosto de vir à igreja, eu gosto de cultuar, eu gosto de participar aí dos crentes, gosto de cantar os hinos e tal, mas não sei ainda não. E nós precisamos estimular as pessoas a gerar esta convicção salvífica e declarar a sua fé em Jesus. Além de ser um ato lindo, é um ato necessário e eu ainda digo que tem um poder muito grande no mundo espiritual. É um compromisso firmado com Cristo, é uma aliança firmada com Cristo. Não é? No mundo espiritual, isso tem uma relevância muito grande. Terceiro ponto da nossa lição, a forma e o método do batismo. Primeiro parágrafo, a fórmula trinitária do batismo. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse, é o texto da leitura bíblica em classe, não o texto da leitura bíblica em classe, é a ordenança de Jesus, é o texto áureo, né, que é a ordenança de Jesus para o batismo. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então isso aqui é a fórmula batismal. A fórmula batismal é trinitária. A fórmula trinitária do batismo cristão. Algumas pessoas fazem uma confusão aqui com algumas referências bíblicas, né? Que os discípulos falam, ser batizado, né? Nós vamos ver isso aqui no próximo tópico, no segundo parágrafo. Se arrependa e cada um seja batizado em nome de Jesus. Na verdade, aqui estava falando da autoridade de Jesus, o unicismo que ensina isso, na autoridade do nome de Jesus. Por que a fórmula do batismo é trinitária? Porque Deus é trinitário. E sempre age trinitariamente. Deus é trinitário e Deus sempre age trinitariamente. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a fórmula herética do batismo. E aí nós vamos ver que os unicistas, eles citando Atos, capítulo 2, versículo 38, e o capítulo 19, versículo 25, eles afirmam que o batismo tem que ser só em nome de Jesus. Por isso eles são unicistas. Eles dizem que nós cremos num Deus de três cabeças. Vocês fazem uma confusão danada, não dá para explanar aqui agora, mas é importante compreender depois, pesquise. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. É como eu falo isso aqui, gente, uma coisa tão simples. Os unicistas arrumam uma confusão com esse negócio. Isso aqui é como quando a gente fala assim, ó, como quando a gente diz assim, pastor, eu vou fazer isso, será que dá certo? Vai dar, irmão, em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que o batismo é só em nome de Jesus. E por fim, o batismo por imersão. Imersão. Por que o batismo é por imersão? Porque a própria palavra batismo significa imergir,
mergulhar. Então, o método bíblico do batismo é que o batismo é por imersão. Aí tem diversas discussões. Mas se não tiver água para mergulhar, irmão, você vai encontrar água para mergulhar um camarada na grande maioria dos lugares do mundo. Até Filipe encontrou água para mergulhar o eunuco lá, não é possível que você não vai encontrar. Não é? Então, o batismo, a fórmula correta do batismo, a fórmula bíblica é por imersão, tendo em vista até o próprio significado da palavra. Vamos às três considerações que eu julgo importantes e que a gente tem feito no final de cada aula. Primeira, o batismo está ligado a uma prática judaica veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento, que era o ritual de purificação. Então, no Antigo Testamento, os judeus tinham, no Novo Testamento também, né? João é que aparece batizando. Uma coisa interessante, você sabia que o nome de João era só João? Não era João Batista? O termo Batista era aquele que batizava, João o Batista. Aí ele acabou ficando conhecido como, parece que é nome e sobrenome, né? Aliás, Batista se tornou sobrenome mesmo de muita gente. João Batista. Mas nós não vemos, eu estou dizendo isso porque eu estudei sobre o batismo já algumas vezes, não há no Antigo Testamento a prática do batismo. Havia a prática que era um ritual judaico para celebrações, e esse ritual judaico vem desde o tabernáculo de se lavarem. Eles lavavam assim os braços, lavavam meio que o pescoço aqui, então para esse ritual se purificavam. E aí João apareceu batizando. É como se João estivesse dizendo assim, olha, é inaugurado um novo tempo, é chegada uma nova era. Na lei vocês só se lavavam, agora vocês vão ser mergulhados. E é claro que isso aponta também para a ação do Espírito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim. É assim, aí existem várias implicações disso, mas é só uma curiosidade que eu achei importante retratar aqui, porque algumas pessoas já me perguntaram, mas a gente não vê batismo, de onde surgiu o batismo? A gente não vê batismo no Antigo Testamento. O batismo surgiu com João, dando uma ênfase maior àquilo que era o ritual de purificação judaica. Segunda consideração importante, o batismo não é condição para a salvação. Eu faço questão de repetir isso aqui, porque é realmente uma consideração importante. O batismo é uma declaração pública de fé de quem já é salvo. E a terceira consideração importante, a decisão de submeter o novo convertido à prática do discipulado antes do batismo é administrativa e é coerente. É administrativa e é coerente. Atos capítulo 8, versículos 36 a 38, fala de Filipe batizando o eunuco. Se você ler todo o capítulo 8, todo o texto, você vai perceber que Filipe encontra o eunuco, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, Filipe começa a explanar as escrituras sagradas para ele, e ele toma a decisão, ele olha, para o carro que eles estavam em determinado lugar, e ele diz, o que impede que eu seja batizado? Aqui tem água, e eu creio. Aliás, o que impede que eu seja batizado? Aqui tem água. Aí Filipe falou para ele, se com tua boca confessares, com teu coração creres, então você vai ser batizado. Aí ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Tibum batizou ele lá. Tibum é por minha conta. Batizou o eunuco. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que a gente, eu conheço um caso de um pastor amigo meu, pastor Nilberto, e um casal foi para a igreja e a mulher fez a sua profissão pública de fé, levantando as mãos e indo à frente, recebendo oração, recebendo a Cristo como Salvador, e o homem não. E o pastor Nilberto me contou que, na verdade, o homem ficou mais frequente à igreja do que a mulher. Às vezes a esposa faltava, ele estava lá, mas ele não tinha feito a sua declaração pública de fé, levantado a mão para receber a oração ainda. E aí a mulher passou pelo discipulado, ele acompanhou ela no discipulado, não, ainda não sei o quê. No dia do batismo dela, ele falou assim, pastor, eu quero batizar também, eu quero batizar. Aí o pastor falou, não, opa, mas você está frequentando a igreja, aliás, está frequentando mais do que sua esposa, mas você não fez a sua declaração pública ainda. Você não declarou a sua fé em Jesus. Ele falou, pastor, mas é só isso? Eu creio em Jesus. Eu sou crente, rapaz, estou vindo na igreja. Gosto, falou mais do que a minha mulher. Aí ele falou, aí, você quer passar pelo batismo? Ele falou, pronto, eu recebo a Cristo como meu Salvador. E aí o pastor já batizou ele. Nessa situação, tem algumas pessoas que dizem, não, agora ele tem que passar por 3 meses de discipulado. Ele não pode batizar agora. O que é essencial para o batismo? E aí por isso que eu estou dizendo que é uma decisão
administrativa da igreja e coerente, eu, Anderson, pastor Anderson Silva, concordo, é preciso que a pessoa compreenda o que ela está fazendo, compreenda este ato, que batizar não é só tomar um banho, não é só entrar numa piscina, entrar no rio, dar um tibum ali e sair lá do outro lado do mesmo jeito. A pessoa precisa compreender que o batismo é uma profissão pública de fé. Desde que a pessoa compreenda isso, recebeu a Cristo como Salvador, está pronto para ser batizado. É lógico que, tendo condição, a igreja precisa desenvolver um trabalho efetivo de discipulado e aí submeter a pessoa. Isso é um negócio assim lindo, maravilhoso e é uma decisão administrativa coerente. Tá ok? Deus te abençoe. Grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!